Fala pessoal, bem-vindo à quarta aula do nosso curso sobre o que é conservadorismo. E nessa aula a gente vai falar sobre o pilar da democracia. Segundo os registros antropológicos e o que a ciência nos diz, durante mais ou menos 96% do tempo de existência do Homo sapiens nesse planeta, nós vivemos em pequenas comunidades nômades unidas por laços familiares bem firmes. Esse foi o contexto que formatou a configuração dos nossos corpos, de nossas mentes e dos nossos raciocínios. Porém, nos 4% mais recentes do tempo da nossa espécie nesse mundo, nós produzimos uma realidade neolítica completamente diferente dos milênios paleolíticos que antecederam esse novo período. Nesse novo mundo neolítico, a gente passou a se agrupar em cidades cada vez mais populosas e mais complexas. E essas cidades passaram a associar culturas diferentes e absorver estrangeiros. E a gente tentou manter alguma governabilidade dessas saladas humanas por meio de monarquias e impérios absolutistas que, num primeiro momento, geraram estabilidade social, semearam tecnologia, pariram a renascença, a reforma, o mercantilismo, a revolução industrial, o capitalismo, mas não estava bom o suficiente. Então, há mais ou menos uns 200 anos, a gente resolveu coroar todo esse tumulto aí com uma coisa chamada democracia. A gente resolveu ressuscitar o espírito grego ancestral da democracia. A democracia ela é conceituada como o governo do povo, pelo povo e para o povo. Isso foi pronunciado com todas as palavras por Abraham Lincoln no famoso discurso de Gettysburg, que Abraham Lincoln proferiu em 19 de novembro de 1863. Mas esse conceito do governo do povo, pelo povo e para o povo, ele surgiu mais ou menos dessa forma no século V a.C. Surgiu em várias cidades-estados da Grécia, mas foi Clístenes, que viveu entre 570 e 508 a.C., foi Clístenes que conferiu a esse modelo político um estado magnífico e prático. A gente precisou atravessar toda a Idade Média para que o iluminismo europeu trouxesse esses princípios de Clístenes e da democracia grega de volta à luz. Foi inspirada nessa busca pela verdade e no apego à liberdade que a democracia voltou a florescer, e dentro desse espírito a gente considera que o indivíduo, dentro do espírito democrático, a gente considera que o indivíduo ele é racional e possui direitos inalienáveis. E a gente passou a oferecer a cada um dos membros da sociedade um espírito legítimo dentro do Estado de Direito, onde esse indivíduo pudesse expressar suas opiniões e lutar pelos seus interesses. Esse seria o regime democrático. Os efeitos benéficos desse sistema em cima da sociedade, esses efeitos não são só teóricos, não. Esses efeitos eles podem ser constatados de maneira bem objetiva. A gente pode observar, por exemplo, o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH. Ainda que o IDH não seja a melhor régua do mundo para a gente poder medir o nível de desenvolvimento das nações, o IDH é um bom aferidor para a gente poder saber se aquela sociedade é próspera, justa, respeitosa, segura. Então, se a gente pegar o conjunto dos 15 países mais democráticos do mundo, a gente vai ver que esses 15 países têm um IDH 40% maior que os 15 países menos democráticos. Os 15 países mais democráticos do mundo têm um IDH médio de 0,919. E os 15 países menos democráticos eles têm um IDH médio de 0,561. Essa diferença, a gente pode até falar que, tudo bem, a associação não é causa, mas essa diferença sugere para a gente que ela pode não ser fruto do acaso. Essa diferença pode decorrer do fato de que o organismo da sociedade ele é regido por duas forças, permanência e progressão. Para sobreviver, a sociedade ela precisa manter algumas partes
permanência, e ela precisa modificar e renovar outras, progressão. Quando esse processo de permanência e progressão ele é danificado, o organismo da sociedade ele começa uma marcha muito triste rumo ao aniquilamento. Sem um senso de permanência, a sociedade despenca na anarquia. E sem um senso de progressão, a sociedade afunda na estagnação. Então é por meio da sabedoria e de uma consulta criteriosa às tradições que a gente tem que manter o que está certo e reformar o que está errado. E nenhum sistema permite o funcionamento dessa dinâmica de autoaperfeiçoamento, nenhum sistema permite que isso ocorra de maneira melhor que o sistema democrático. E talvez seja por isso que os 15 países mais democráticos têm um IDH 40% maior que os países menos democráticos. Apesar dessas vantagens todas, é evidente que a democracia não está livre de problemas. E um bom conservador, um conservador inteligente, ele está bem ciente de que esses problemas existem. Olavo de Carvalho, no ensaio Ilusões Democráticas, publicado em 2015, ele alertou o quanto a democracia sofre de uma debilidade intrínseca que torna a democracia vulnerável até mesmo aos ataques mais grosseiros e imbecis. Para te dar um bom exemplo disso, vamos conversar sobre 3 problemas bem comuns que podem causar uma infecção grave no sistema democrático. Desses 3 problemas, vamos lá, vamos listá-los. Um problema seria a demagogia que seduz os egoístas. Um outro problema do sistema democrático seria a necessidade de obediência à decisão majoritária. E um terceiro problema seria a perpetuação da tirania dos medíocres. Vamos falar sobre o primeiro problema. Vamos falar sobre a demagogia que seduz os egoístas. Os sistemas políticos, eles são compostos por seres humanos e seres humanos são imperfeitos, nós somos falhos. A gente vive debaixo dessa angústia de uma sobrevivência que nunca é muito certa ou garantida. E por isso a gente tem uma tendência em se comportar mal em qualquer parte e em qualquer época. A gente está condenado a viver à mercê da sociedade e do Estado enquanto a gente vai procurando uma forma de salvar o próprio umbigo antes dos outros. E um dos problemas da democracia é uma consequência dessa mentalidade do meu feijão primeiro. Para garantir o seu feijão primeiro, as escolhas de cada indivíduo e do público como um todo, essas escolhas sempre carregam um potencial enorme de irracionalidade. E essas escolhas irracionais, elas podem ser seduzidas e manobradas facilmente por discursos demagógicos. O segundo problema da democracia seria a necessidade de obediência à decisão majoritária. Uma vez que a democracia preza pelo processo de decisão coletiva, até que ponto você deveria ter a obrigação de obedecer uma decisão quando você discorda dela? Num livro chamado O Poder da Inteligência Emocional, o escritor Daniel Goleman, ele afirmou que 2% da população humana são os que de fato produzem as mudanças. 13% veem as mudanças acontecer, de vez em quando eles até apoiam e auxiliam os outros 2%, mas 85% da massa das pessoas sequer percebe o que está acontecendo e simplesmente segue o rebanho na direção que é determinada. O desastre da democracia vem do fato de que esses 85% que apenas seguem o rebanho, esses 85% também votam sobre a direção que a manada deveria seguir. Um Estado democraticamente constituído dentro desse rebanho, ele estaria moralmente autorizado a impor suas regras para todo o rebanho? Essa é uma dúvida realista, tanto quanto ela é uma ameaça assustadora. O terceiro problema terrível de uma democracia, ele decorre desse segundo problema. Porque devido à necessidade de obediência à decisão majoritária, a gente está sempre
caminhando numa fronteira que separa a boa democracia da perpetuação da tirania dos medíocres. Platão alertou sobre isso no livro A República, quando ele disse que o maior dos castigos de uma pessoa é ser governado por alguém pior do que ela. Quando a maioria é composta por ignorantes e quando as minorias começam a influir sobre a vontade das maiorias, a utilidade geral do Estado, ela se desvirtua e o cidadão honesto que produz, ele começa a perder tanto o interesse em produzir quanto em ser honesto ou continuar cidadão. Olavo de Carvalho falou sobre isso. Ele alertou: o coração da democracia não está nos poderes constituídos no Estado, mas está no controle que o povo exerce sobre esses poderes. Se o controle direto do povo sobre o Estado não existe, a democracia é só um outro sinônimo para tirania. Felizmente, os próprios mecanismos intrínsecos que existem no sistema democrático, esses mecanismos permitem que esses 3 problemas e outros problemas sejam corrigidos quantas vezes forem necessários. Churchill falou: a democracia é o pior dos regimes, excetuados todos os outros. De uma maneira bem semelhante, o filósofo francês André Comte Sponville, ele também disse que a democracia pode ser imperfeita, mas de onde nós tiramos que a democracia deveria ser de qualidade impecável? A gente tem que sempre fiscalizar o Estado para avaliar a honestidade das opiniões do Estado, a legitimidade da autoridade do Estado e a propriedade das ações do Estado. Um conservador, ele defende o Estado democrático com unhas e dentes, mas ele nunca baixa a guarda. E ele está sempre conferindo se as restrições constitucionais forçadas pelo Estado realmente estão alinhadas aos princípios éticos que se relacionam com a preservação da vida, da família, da liberdade, da prudência e da justiça. Por isso, assim, do mesmo jeito que ocorre com a liberdade, quando a gente discutiu sobre liberdade na última aula, a democracia ela também exige de um conservador uma certa desconfiança constante. Nenhuma ação do Estado ou de algum grupo dentro do Estado, por mais tradicional que ela pareça, nenhuma ação deve ser considerada irrelevante ou inofensiva. Cada ação do Estado e cada ação de qualquer grupo dentro do Estado, essa ação sempre traz consigo o risco permanente de torcer a verdade e reduzir a liberdade, o que vai afetar diretamente a eficácia do sistema democrático. A democracia ela pode ser excelente, mas ela vai cobrar da gente esse preço, o preço da eterna vigilância. E é dessa maneira, de uma maneira otimista, mas pragmática e sempre com uma dose saudável de ceticismo sobre a honestidade das intenções do Estado, é desse jeito que um conservador concebe o pilar da democracia. Eu sinceramente espero que essa tenha sido uma boa aula e na próxima a gente vai discutir sobre o 5º pilar do conservadorismo, o patriotismo. A gente se vê em breve. Um abraço, pessoal!